Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Aleluia. Nós ouvir, aleluia, o testemunho da irmã Ernestina, aleluia. Isso só aumenta a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque a gente me lembrou uma passagem que diz na palavra do Senhor de uma mulher que passou, meus irmãos, 38 anos, aleluia, com enfermidade, 12 anos na verdade, perdão, com enfermidade, aleluia, e ela tentou de tudo, aleluia, todos os médicos ela tentou com todo o seu dinheiro e nada resolvia, e só houve um que pôde resolver o seu problema, que pôde achar a sua cura, que foi o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É somente Ele, meus irmãos, que tem o poder, aleluia, na cura, aleluia, somente Ele que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 18, a partir do verso de número 1. Vamos ver somente 6 versículos. Louvado seja Deus. Jeremias 18, está na tela, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele está fazendo uma pequena oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo da verdade, aqui eu te apresento, Senhor, esta palavra, Pai, que vai ser ministrada, Senhor, aos corações, ó Pai, dos teus filhos nessa noite, Senhor. Pai, eu sei, Senhor, que o poder não vem de mim, Pai, aleluia, a salvação não vem de mim, Senhor, a libertação não vem de mim, a libertação, Pai, vem da tua palavra, Senhor, a salvação, Pai, vem da tua palavra, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus que a tua palavra, Senhor, possa salvar vidas nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Me usa nessa noite, Pai, conforme tu queres, em nome de Jesus, pois assim eu te oro e te agradeço, amém. Que as palmas louvam ao Senhor, amém, meus irmãos. Aleluia. Meus irmãos, Jeremias, ele profetizou durante um período de 40 anos, e a sua mensagem foi rejeitada por todos, pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos sacerdotes, pelos 5 últimos reis de Judá e por toda a nação. Até parece, meus irmãos, que nós estamos vivendo os mesmos dias de Jeremias. Afinal, as pessoas têm rejeitado a palavra do Senhor. Muitos desprezam e não valorizam a palavra do Senhor. Você prega o amor, você prega que Jesus cura, você prega que Jesus está voltando, mas as pessoas perderam o temor pela palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus, meus irmãos, pois aqui ainda há um povo que preza pela palavra, que valoriza a palavra e que entende que a palavra de Deus é a bússola que nos dá a orientação certa para aquilo que precisamos. Louvado seja Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos aprender algumas lições de Deus
vida de Jeremias e a nação de Judá, e que também serve para nossas vidas, louvado seja Deus. No versículo 1 diz assim: levanta-te. Aqui nós vemos a primeira ordem, aleluia, que o Senhor dá ao profeta Jeremias. Essa expressão levanta-te fala de posicionamento, de sair da posição atual a qual você está e se posicionar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos abatemos devido às lutas, devido aos problemas e às circunstâncias que só nos dizem não, e com isso ficamos paralisados. Talvez a sua luta hoje seja o seu filho que é viciado nas drogas, talvez a sua luta hoje seja o seu marido, aleluia, que é alcoólatra, talvez a sua luta hoje seja, aleluia, a sua saúde, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, meus irmãos, o Senhor te dá uma ordem: levanta-te, reage e se posicione, pois Ele conta com você para uma grande obra, louvado seja Deus. Eu entendo, meus irmãos, que as lutas nos causam dor, nos machuca, e compreendo que é necessário sentir essa dor. Afinal, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, mas o que não podemos é ficar prostrados diante da dor. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te e desce. Deus manda se levantar e depois manda descer. O levantar nós vimos que fala de posicionamento, já o descer fala de humilhação, e isso, meus irmãos, fala de relacionamento com Deus, aleluia, de intimidade, de comunhão. Nós precisamos, meus irmãos, crescer no nosso relacionamento com Deus, na oração, no jejum, na palavra, na intercessão. O nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, é como uma escada, porém ao invés de subir eu preciso descer, e a cada degrau que eu desço, mais eu me aproximo de Deus e aumento o meu nível de relacionamento com Ele, porque existem coisas, meus irmãos, que Deus, aleluia, só vai nos revelar na medida em que nós formos descendo essa escada da intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é necessário, aleluia, nós descer na presença do Senhor, para que nós possamos ter intimidade com o Senhor, aleluia, ter, aleluia, um relacionamento com o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Veja, meus irmãos, que no texto, aleluia, Deus ele não dá a Jeremias o endereço da lareira. Aleluia, Deus ele simplesmente dá uma ordem dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro. Isso me faz lembrar, meus irmãos, quando Deus, aleluia, chama Abraão, aleluia, louvado seja Deus, dizendo: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Veja que Deus mandou Abraão sair e que no meio do caminho ele mostraria o endereço. Aleluia. Já no Novo Testamento nós vemos algo similar, quando Deus fala com um discípulo chamado Ananias, aleluia, dizendo: vá à rua chamada direita, na casa de Judas, e procure por um homem de Tarso chamado Saulo. Veja que aqui Deus ele revela o endereço, porém para Jeremias ele não dá o endereço. Então, meus irmãos, eu aprendo que profeta que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, ele não precisa de ninguém para revelar o endereço, pois ele já sabe onde é o seu lugar. O teu endereço não é no botequim, o teu endereço não é na roda dos estabecedores, o teu endereço, aleluia, não é no meio daquelas más amizades, mas você já sabe que o seu endereço é na presença do Senhor, na presença do grandão da Galileia, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Esse, meus irmãos, é o endereço, aleluia, que nós precisamos estar. É na casa do Senhor, é na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando lemos o texto que está em apreço,
nós percebemos que Deus ele já estava falando com Jeremias. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus ele já poderia muito bem ter desenrolado todo o rolo para Jeremias. Porém, lembra da escada da intimidade com Deus? Existem coisas, meus irmãos, que Deus ele só vai nos mostrar, aleluia, quando nós chegarmos no propósito que Ele tem reservado para a nossa vida. Aleluia, o propósito ele está ligado à chamada. E existem coisas que Deus ele só vai nos mostrar. Existem coisas que nós só vamos viver quando de fato estivermos dentro do propósito que Deus tem para a nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E desci a casa do oleiro. Aleluia. Veja que Jeremias ele é um profeta obediente. Ele ouve a voz de Deus dando direcionamento para a sua vida. E logo após ele ouvir esse direcionamento de Deus, ele obedece e coloca em prática. Quantas pessoas, meus irmãos, aleluia, têm ouvido a voz do Senhor e não têm obedecido? Deus ele manda ir para um lado, mas nós vamos para o outro. Louvado seja Deus. Aleluia. E por isso, meus irmãos, com isso nós quebramos a cara, porque não obedecemos a voz do Senhor. Nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos, aleluia, ser obediente à voz do Senhor. Assim como Jeremias ele foi obediente, assim como Abraão foi obediente, assim como Ananias foi obediente. Aleluia, porque para Deus, meus irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul, meus irmãos, desobedeceu a voz do Senhor, e por isso, aleluia, louvado seja Deus, Deus o tirou do seu reinado. Muitas bênçãos em nossas vidas, meus irmãos, são impedidas por causa da nossa desobediência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é porque Deus ele não quer dar, aleluia, Deus ele ama e abençoa nós, mas é porque nós somos desobedientes muitas das vezes com o Senhor. Aleluia, não queremos ouvir, aleluia, a voz do Espírito Santo em nossos ouvidos, aleluia, em nossos corações, aleluia, queremos fazer do nosso próprio jeito, da nossa maneira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi ele falou, aleluia, louvado seja Deus. Esperei com paciência do Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Nós precisamos esperar, meus irmãos, com paciência. Nós precisamos perseverar, meus irmãos, com paciência no Senhor. Aleluia, porque, aleluia, em breve, meus irmãos e irmãos, se nós obedecermos a voz do Senhor, aleluia, Ele vai se inclinar para mim e para você, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. E eis que ele estava fazendo. Aleluia. Perceba, meus irmãos, que o oleiro ele não começa a trabalhar quando Jeremias chega na olaria. Mas quando Jeremias chega na olaria, o oleiro ele já estava trabalhando. O oleiro já estava fazendo a sua obra. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, aleluia, você pode até não estar vendo, mas o oleiro Jesus Cristo já está trabalhando em prol da sua causa. As circunstâncias da vida podem até estar te impedindo de não ver Jesus trabalhando, mas isso não significa que Ele está parado de braços cruzados. Ele não vai começar a fazer quando você chegar no propósito, mas Ele já está fazendo, para que quando você chegar no propósito, você possa viver e experimentar tudo aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Aleluia. Alguém, meus irmãos, pode até pensar que o oleiro não foi cuidadoso e acabou quebrando o vaso. Mas o texto nos diz que o vaso é que se quebrou na mão do oleiro. Aleluia. Louvado seja Deus. E o vaso, meus irmãos, ele se quebra justamente porque no meio de seu barro ainda está impregnada algumas raízes, algumas pedrinhas. E com isso, aleluia, acaba fazendo o vaso trincar na mão do oleiro. Essas raízes, meus irmãos, falam de coisas, aleluia, que ainda possam estar impregnadas na nossa
arrancando essas raízes. Nessa noite, o oleiro Jesus Cristo está arrancando essas pedrinhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E fazendo um vaso novo, um vaso que será usado para ser cheio do Espírito Santo, um vaso que será usado para ser cheio da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E tornou a fazer dele outro vaso. Aleluia. Aqui nós podemos aprender, meus irmãos, que é melhor a gente se quebrar nas mãos do oleiro, aleluia, do que a gente se quebrar nas mãos do inimigo. Aleluia, porque o adversário, meus irmãos, ele usa os seus secretários da maneira que ele quer e depois os descarta. Mas o nosso oleiro, meus irmãos, aleluia, mesmo quando nos quebramos diante da sua glória e da sua santidade, aleluia, ele não nos joga fora, aleluia, ele não nos descarta, ele não desiste de você, aleluia. Quantas vezes, meus irmãos, eu agradeci a Deus, aleluia, por ele não ter desistido de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passava, meus irmãos, a noite toda no baile, bebendo, me drogando, me prostituindo. Louvado seja Deus. Eu não tenho vergonha, meus irmãos, de dizer isso, porque eu sei da onde Jesus me tirou. Aqui sentados, meus irmãos, também tem grandes pregadores para a glória de Deus, mas se cada um viesse aqui falar um pouco da onde Jesus me tirou, aleluia, eu creio que não foi um lugar bom. Louvado seja o nome do Senhor, mas Jesus me tirou pela sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Antes, meus irmãos, eu era um vaso quebrado nas mãos do inimigo. Ele me usava da maneira que ele queria e depois eu ficava vazio. Louvado seja o nome do Senhor, mas hoje, para a glória de Deus, eu sou um vaso transformado pelo nome de Jesus. Aleluia, Jesus, ele me transformou. Louvado seja Deus. E hoje, meus irmãos, para a glória de Deus, eu sou cheio da presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, meus irmãos, diz assim: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Louvado seja Deus. O vaso, meus irmãos, ele não tem direito de escolha. Ele não pode dizer para o oleiro qual é a aparência que ele deseja ter, e nem muito menos, aleluia, para que tipo de coisa ele vai ser usado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem define é o oleiro, quem determina é o oleiro. Tem vaso, meus irmãos, que quer ficar sentadinho esquentando o banco, mas Jesus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, ele criou ele para estar na frente da obra, trabalhando. Louvado seja Deus. E quanto mais, meus irmãos, aleluia, mais rápido nós entendemos que quem dirige nossos passos é o oleiro, aleluia, mais, aleluia, o oleiro, mais nós passamos pelos processos da casa do oleiro, mais rápido ainda. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele começa, aleluia, a viver o nosso propósito. Deus, nós começamos a viver o propósito e as promessas de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, meus irmãos, é só até aqui, aleluia, que o Senhor me dirigiu. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra, em nome de Jesus, possa estar nos vossos corações, em nome de Jesus, que nós possamos praticar, não só vocês, mas sim eu primeiramente, aleluia, porque através dessa palavra, quando eu estava meditando em Jesus, ele falou muito comigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É muito difícil, meus irmãos, não é fácil nós estarmos aqui, aleluia, pregando a palavra do Senhor. Para muitos, aleluia, pensam que é muito fácil somente ler, aleluia, escrever um esboço e vir aqui falar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas por trás de tudo isso, meus irmãos, vem as lutas, aleluia, vem, aleluia, os levantes, aleluia, para que nós possamos desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Jesus, o oleiro, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia,